Reforma administrativa passar na frente da tributária? Será? Qual é a chance disso acontecer? Nesse ano? Ou em 2032? Pois é, a reforma administrativa é super importante. Mas ela é tão delicada, porque ela envolve tantos interesses, né? A gente está falando, quando fala de reforma administrativa, de diminuição do Estado, né? De enxugamento da máquina, de fim de privilégios, né? De auxílios, de penduricalhos, tudo aquilo que incha a máquina, que aumenta os gastos públicos todos e que tem zero de eficiência em geral como resposta, né? Um Estado que gasta muito e que devolve pouco para o cidadão em forma de serviços. Então, a reforma administrativa, municipais, estaduais e aí em nível federal, seria fundamental para o país economizar com aquilo que hoje gera nada. Não gera crescimento, não gera emprego, quer dizer, gera emprego de gente que está pendurada ali, né? Só mamando na teta do Estado. Agora, vem cá, discutir isso, mas vai levar tanto tempo, envolve tanto interesse, que é muito difícil que alguém queira passar na frente a reforma administrativa em Brasília em relação à reforma tributária, que já vem caminhando nas últimas semanas, ainda assim com bastante dificuldade, porque a gente está falando de projetos distintos, tem nuances ali na proposta da Câmara, na entregue pelo governo, na do Senado. Nem ali tem consenso ainda, que dirá para uma reforma administrativa, hein? Só a primeira parte, né, da reforma tributária do governo foi entregue Isso. até agora. Tem a promessa de uma segunda parte ser entregue nos próximos 15 dias, se não me engano, foi o que disse o Paulo Guedes. Mas com relação à reforma administrativa, Sheila, eu acho que foi segunda-feira, que o Orengo entrou com o assunto do rendimento dos parlamentares em home office, não no trabalho presencial. E aí a gente conversava por aqui, o Megali falava assim, mas e Brasília, o que é Brasília sem o Congresso, né? A gente pode adotar talvez esse regime de trabalho remoto para os parlamentares, mas o que aconteceria com Brasília? E aí quando a gente fala de reforma administrativa, eu acho que passa por uma coisa de conceito também, porque Brasília, ela foi construída no meio de um lugar ermo, atraindo pessoas, com a promessa de que o poder ali instalado traria para o entorno também emprego, oportunidade. Então se criou, né, um folclore, uma aura em torno desse trabalho relacionado ao poder, né, aos três poderes, na verdade. Então quando você fala em reforma administrativa e desinchar isso, você acaba entrando em conflito com aquele conceito inicial, né, da construção de Brasília ali, que não deveria acontecer. A gente tem que falar em eficiência, a gente não tem que falar em algo que se destaque da realidade do Brasil, mas é o que acontece em Brasília. Então passa por isso também, né, pela desconstrução do conceito da capital federal do Brasil. Que coisa, hein? Estava tentando trazer aqui de volta os números, né, sobre os quais a gente falou nessa semana. Vou ver se eu acho aqui ainda nesse jornal os números da economia promovida no Senado com essas votações remotas, né, fazendo a votação em home office e tal. A gente discute tanto que o home office veio para ficar, se veio para ficar no mercado de trabalho, nas empresas e tal, né? Será que também vem para ficar no Congresso Nacional? Para votações secretas, inclusive, já tem uma discussão rolando se vai ser drive-thru para votação secreta. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas de todo modo, será que a gente vai conseguir continuar promovendo uma economia com votações remotas? É verdade que os congressistas trabalharam bastante, né, nas últimas semanas todas. E de casa, sem precisar de toda aquela verba para viagens, lembra? Né? Enfim, o Senado economizou na pandemia 4 milhões de reais. Quer ver? Em relação ao mesmo período do ano passado, a economia chega a 91%, o que equivale a 4 milhões 130 mil reais. O valor inclui aí os custos de locomoção dos senadores, de assessores e de servidores da casa. No caso dos servidores, inclui também aqueles gastos com diárias. Então, a baita numa economia, né? Fala baixo, Sheila, senão eles vão ouvir. Ixi. Agora, votação secreta no Congresso Nacional é tipo prova online para criança, né? Que tá tendo aula
EAD, educação à distância, não é? Será que dá para fazer? Os professores esses dias mandavam mensagem aqui para Band News FM dizendo dá. Porque eu conversava com o Barão e falava, nossa, imagina a prova online na nossa época, só pensando na cola, né? Você tá online, na internet, Google ali à mão, e tem professor que diz, não, dá para fazer. Então, provavelmente também dá para fazer votação secreta. Se dá para fazer votação secreta remota, Sheila, dá para quebrar o sistema também. E dá para provavelmente fraudar esse tipo de votação. A gente viu, né, painel do Congresso sendo fraudado. Bom, a gente volta... Tá num drive-thru, né? Pois é. Pois é.